Beleza, pessoal? Tô de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Vamos aí retomando, né, a leitura da palavra. 2 meses já sem, sem ler a palavra de Deus, desculpe. Deixa aí o seu like, tá bom? Compartilhe o vídeo com quem você quiser. Esse vídeo é um oferecimento da nossa playlist Policiais aos Pés da Cruz. Estamos em Marcos 14, ok? Deus, fala conosco através dessa leitura, manifesta o teu poder sobre nós, abençoa, Pai querido, as nossas vidas, a vida de cada um que estiver lendo, que estiver ouvindo e que, ó Pai amado, dedicar tempo à tua palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Vamos lá então, trama para matar Jesus, Marcos capítulo 14, versículo 1. Ora, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas andavam buscando compreender Jesus à traição para o matarem. Versículo 2. Pois eles diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, olha a astúcia, eles sabiam que durante a festa dos pães asmos, né? Durante aquela festa religiosa, poderia causar confusão devido à quantidade de milagres que Jesus operava. Ok? Lembra aí, multiplicação de pães, né? Ele andando sobre a água, ele dando peixe à multidão, entendeu? Curando paralíticos, abrindo olhos aos cegos. Então tava um burburinho muito grande, ok? Devido aos milagres que Jesus fazia. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Versículo 4. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de bálsamo? Versículo 5. Pois podia ser vendido por mais de 300 denários, que se dariam aos pobres, e bramavam contra ela. Isso aí está no coração. Versículo 6. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Versículo 7. Porquanto os pobres sempre o tendes convosco, e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Essa frase é enigmática, né? Os pobres sempre os tendes convosco. Versículo 8. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me o meu corpo para a sepultura. Versículo 9. Em verdade vos digo que em todo o mundo onde quer que for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Versículo 10. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Versículo 11. Ouvindo-o eles, alegaram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Aí agora a Santa Ceia, versículo 12. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, quando imolavam a Páscoa, disseram-lhe seus discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou, pois, 2 de seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade e vos sairá encontro a um homem levando um cântaro de água. Segui-o. Versículo 14. E onde ele entrar, dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar, onde está o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Versículo 15. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e pronto. Aí fazei-nos os preparativos. Versículo 16. Partindo, pois, os discípulos foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Versículo 17. Ao anoitecer, chegou ele com os 12. E, quando estavam reclinados à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós, que come comigo, há de trair-me. Versículo 19. Ao que eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após outro, porventura sou eu? Versículo 20, respondeu-lhes, é um dos 12, que mete comigo a mão no prato. Versículo 21, pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, bom seria que esse homem, se não houvera nascido. Ato de partilhar o pão e o cálice, versículo 22.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Versículo 23. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhe: Isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado, ou nova aliança. Versículo 25. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Versículo 26. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha que promessa interessante, né? O Senhor promete ceiar no reino dos céus. Então haverá uma santa ceia no reino dos céus. Não posso dizer que haverá uma santa ceia no reino dos céus, só a partir desse versículo. Mas eu posso dizer que o Senhor cumprirá essa palavra, que ele, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Então, ele estará ceando conosco. Por isso, né, a chamada bodas do Cordeiro. Jesus prediz a traição de Pedro, versículo 27. Disse-lhes então Jesus: Olha, é melhor você que está ouvindo, só um parêntese, vire o seu celular na horizontal. Se você quiser compartilhar e ouvir na televisão, compartilhe com a televisão, se a sua televisão é uma Smart TV, e você ouve num volume até melhor, maior, na sua TV. Voltando, versículo 27. Disse-lhes então Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Versículo 28. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Versículo 29. Ao que Pedro lhe disse: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Versículo 31. Mas ele repetia com veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim também diziam todos. Então, olha só, todos reafirmam a sua obediência e a sua fidelidade a Jesus. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Jesus Cristo no Getsemane, versículo 32. Então chegaram a um lugar chamado Getsemane. E disse Jesus a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu oro. E levou consigo a Pedro, a Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Olha só. Ele sai com os discípulos, para em um lugar e diz: Sentai-vos aqui enquanto eu oro. E ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ter pavor e angustiar-se. Então, deixa os discípulos num lugar, se adianta mais um pouco, só com Pedro, Tiago e João. E lá naquele lugar, Jesus deixa Pedro, Tiago e João e vai a um outro lugar orar. Ok? Para você entender que havia um ciclo ou um círculo. Eram mais íntimos, eram mais amigos, eram mais chegados. Por que Jesus fez isso? Não sei, querido. Mas o fato é, Jesus orou e nós precisamos orar também. Versículo 34. E disse-lhes: A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Olha aí. 35. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Então Jesus orava, prostrou-se com o rosto em terra. Então ele orou de joelho. E você não pode orar de joelho, irmão? É brincadeira, hein? Versículo 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas o que tu queres. Versículo 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pusesse vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. Versículo 40. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. Versículo 41. Ao voltar pela 3ª vez, disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Versículo 42. Levantai-vos, vamo-nos. Eis que é chegado aquele que me trai. Jesus é traído e preso. Versículo 43. Logo, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. Então houve olha só,
Jesus reuniu em torno de si inimigos que se aliaram, os principais sacerdotes, os escribas, finalzinho do capítulo 40, do versículo 43, e os anciãos. Então, fora que ainda tinham os saduceus, os outros, os escribas, que não gostavam de Jesus. Tá? Então, esses inimigos, entre aspas, eles se aglutinaram, se juntaram contra Jesus. Versículo 44. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Versículo 46. Ao que ele lhes lançaram mãos e o prenderam. Versículo 47. Mas um dos que ali estavam, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Versículo 48. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e varapaus para me prender como a um salteador. Todos os dias estava convosco no templo a ensinar, e não me prendestes. Mas isto é para que se cumpram as escrituras. Nisso todos o deixaram e fugiram. Versículo 51. Ora, seguia-o certo jovem envolto em um lençol sobre o corpo nu, e o agarraram. Mas ele fugiu, largando o lençol, fugiu despindo. Fugiu despido. Jesus perante o Sinédrio, versículo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. 54. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, estava sentado com os guardas, aquentando-se ao fogo. Versículo 55. Os principais sacerdotes recebiam testemunho contra Jesus para o matar, e o não achavam. Versículo 56. Porque contra ele muitos depunham falsamente, mas os testemunhos não concordavam. Versículo 57. Levantaram-se, por fim, alguns que depunham falsamente contra ele, dizendo: nós o ouvimos dizer: eu destruirei este cenáculo, esse santuário, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Versículo 59. E nem assim concordava o seu testemunho. Então, olha só, eles juntaram testemunhos para ver se pegavam ali uma testemunha que houvesse dado um testemunho coincidente com pelo menos outra testemunha, né? Porque eles tinham que cumprir a lei, eles tinham que acusar uma pessoa, mas pelo testemunho de mais de uma pessoa, mais de uma testemunha. Versículo 60. Levantou-se então o sumo sacerdote no meio e perguntou a Jesus: não respondes alguma coisa? O que é que estes depõem contra ti? Versículo 61. Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Versículo 62. Respondeu Jesus: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Versículo 63. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, diz: para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia que vos parece. E todos condenaram como réu de morte. Versículo 65. E alguns começaram a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe socos, e dizer-lhe: profetiza. E os guardas receberam-no a bofetadas. Olha só que palavra que Jesus disse, né? Jesus diz aqui, versículo 62. Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Amém. Ele virá com as nuvens do céu, como ele disse. Glória a Deus. Pedro nega Jesus. Versículo 66, né? Que a gente viu aqui, ó. Os guardas recebem a Jesus com bofetadas. E aí a narrativa muda para Pedro. Versículo 66. Ora, estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro, que se estava sentado, encarou e disse: tu também estavas com o Nazareno, esse Jesus. Mas ele o negou, dizendo: não sei nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre. Versículo 69. E a criada, vendo, começou de novo a dizer aos que ali estavam: esse é um deles. Versículo 70.
Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: certamente tu és um deles, pois és também Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Versículo 72. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Capítulo lido, Marcos, capítulo 14. Querido, Deus abençoe a sua vida. Deixa aí a sua mensagem, o seu oi, o seu boa noite, o seu bom dia, tá bom? Compartilhe o vídeo. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Valeu, pessoal. Deixa o joinha aí. Tchau.